Antes de ver os mistérios mais cabulosos, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado, vamos para o vídeo. Triângulo das Bermudas. Explore a localização e a extensão do Triângulo das Bermudas, citando casos famosos de desaparecimentos de navios e aviões, como o voo 19 e o desaparecimento do voo DC-3. Discuta as teorias e orientações possíveis, como anomalias magnéticas, correntes oceânicas e a possibilidade de uma área amaldiçoada. O Triângulo das Bermudas, também chamado de o Triângulo do Diabo, é uma área de 3,9 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico, compreendida entre o estado da Flórida, Estados Unidos, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas. Essa região ficou conhecida pelo desaparecimento de navios e aeronaves. Stonehenge é um dos círculos de pedra pré-histórica mais sofisticados do mundo e um dos monumentos mais famosos, localizados na planície de Salisbury em Wiltshire, sul de Inglaterra. O icônico Stonehenge foi construído em várias fases entre 3000 e 1520 a.C. O verdadeiro propósito de Stonehenge é ainda desconhecido para nós. Há suposições de que foi um cemitério, local cerimonial, ou mesmo um calendário antigo. Há indícios de que Stonehenge foi utilizado para fins cerimoniais nos anos de 8000 a 7000 a.C. Stonehenge foi o lar de 150 e mais cemitérios de cremação de 3000 a.C. a 2300 a.C., e tornou-se o maior cemitério britânico. Hoje Stonehenge é uma verdadeira obra-prima e um exemplo fantástico de arquitetura antiga sofisticada. É um monumento à engenharia e construção por pessoas bem organizadas, utilizando apenas ferramentas e tecnologias simples. Uma joia da herança inglesa, Stonehenge é um lugar espiritual, uma fonte de inspiração, e uma verdadeira maravilha do mundo. O voo MH370 da Malaysia Airlines. Conte a história do voo MH370, desde seu desaparecimento em março de 2014 até os esforços de busca e teorias posteriores. Inclui informações sobre possíveis rotas alternativas, a hipótese de sequestro e a especulação em torno de sua localização atual. Em 24 de março de 2014, o governo malaio comunicou oficialmente que o voo caiu no mar no Oceano Índico sem deixar sobreviventes. Segundo registros feitos por satélites, o avião voou por várias horas após desaparecer dos radares, até esgotar o combustível, com todos os seus sistemas de comunicação desativados. Mesmo após 3 anos de extensas buscas, comandadas pelos governos da Austrália, da Malásia e da China no período de 2014 a 2017, os destroços da aeronave nunca foram localizados, tornando o caso um dos maiores mistérios da aviação civil. No dia 31 de janeiro, que seria o dia em que Elisa sairia de Los Angeles para o próximo destino, a jovem não deu notícias aos seus pais e nem realizou o check-out do hotel. Alarmados pela falta de contato da filha, os pais logo acionaram o departamento de polícia local, que abriu uma investigação para encontrar Elisa pela cidade. Depois de alguns dias de investigação, a polícia se deparou com um vídeo perturbador nas câmeras do hotel. Nele, era possível ver Elisa no elevador, pressionando todos os botões do painel e mantendo as portas abertas. Gesticulava como se estivesse conversando com alguém, pulava e fazia outros movimentos que davam a entender que ela estava se escondendo. Apesar de seu comportamento estranho, não havia mais ninguém no local, e o vídeo foi divulgado na internet com o objetivo de ajudar nas investigações.
O primeiro registro histórico feito sobre o sudário de Turim aconteceu em 1354, quando a peça ainda pertencia ao cavaleiro templário Geoffroy de Charny. 35 anos depois, o bispo de Troyes rotulou o pedaço de linho como uma fraude e chamou-o de o pintado com astúcia, sendo a verdade atestada pelo artista que o pintou. De qualquer forma, os papas que vieram ao longo dos anos seguiram acreditando na autenticidade da suposta relíquia, realizando peregrinações para idolatrá-la até 2015. O sudário é raramente exibido hoje em dia, mas passou por alguns testes científicos com o passar dos anos na tentativa de determinar com precisão quando e onde foi feito na década de 1980. O objeto foi submetido à datação por radiocarbono, juntamente de 3 amostras de controle com testes conduzidos por 3 equipes distintas de cientistas, todas trabalhando de forma independente. Os resultados, para a infelicidade dos mais fiéis, não conectaram a peça a Jesus Cristo. A Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Grande Pirâmide, é uma das maravilhas do mundo antigo e um dos monumentos mais icônicos da história da humanidade. Localizada na região de Gizé, no Egito, essa pirâmide foi construída há mais de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Xufu, também conhecido como Quéops, da 4ª dinastia do Antigo Egito. Apesar de sua imensa popularidade e estudos intensos por arqueólogos e egiptólogos ao longo dos anos, a Pirâmide de Gizé ainda guarda muitos mistérios que não foram completamente resolvidos. Alguns desses enigmas incluem 1. Métodos de construção, como os antigos egípcios foram capazes de erguer uma estrutura tão monumental e precisa sem o uso de máquinas modernas. As teorias variam, e embora se saiba que eles provavelmente usariam rampas para transportar pedras enormes, o processo exato ainda é objeto de debate segundo o propósito, apesar de muitos segundo os arqueólogos responsáveis pelo novo estudo, publicado no servidor de pré-impressão AR14, eles não sabem o que encontrarão nesse lugar, mas esperam entender sua função. A câmara funerária escondida de Xufu é a possibilidade mais interessante. Uma hipótese mais trivial é que a cavidade tenha desempenhado algum papel na construção da pirâmide. Da mesma forma, o segundo vazio, muito menor, localizado logo após a face norte da pirâmide, também não tem um propósito muito claro. Sua história está cercada de mitos e inspirou tantas outras que às vezes ficção e realidade se misturam. O fato é que Jack, o nome lhe foi dado pela imprensa, matou brutalmente pelo menos 5 mulheres. O número de vítimas pode chegar a 8, em pouco mais de 2 meses do outono de 1888, driblando a melhor polícia do mundo da época, a Scotland Yard. O também chamado assassino de Whitechapel, o bairro periférico e pobre onde cometeu os crimes, apavorou a população de Londres e expôs os problemas sociais da capital do país mais poderoso do mundo no fim do século XIX. Todas as mulheres mortas por Jack eram prostitutas que caíram na miséria. Uma veio do interior, outra era alcoólatra, uma vinha de um casamento desastroso, outra era acusada de pequenos roubos. Documentos da Scotland Yard e registros de óbitos guardados até hoje mostram que elas morreram de forma bem parecida: estrangulamento, lesões cortantes na garganta e mutilações por todo o corpo. Tudo foi cometido de madrugada, principalmente em feriados ou fins de semana. É pouco provável que elas se conhecessem, apesar de todas terem sido assassinadas com poucas quadras de distância umas das outras. As linhas de Nazca são certamente um dos maiores mistérios existentes, e desde quando foram descobertas em 1927, vem gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral.
Localizadas em um deserto no centro-sul do Peru, os geoglifos, como são chamados os desenhos, configuram figuras humanas, de animais, plantas e seres míticos no chão, sendo que algumas linhas chegam a ter incríveis 65 quilômetros de extensão. As enormes dimensões e localização em um dos desertos mais áridos do mundo são características extremamente fascinantes. Mas o ponto mais intrigante é, sem dúvidas, o fato de que os símbolos somente podem ser identificáveis se vistos de cima, o que faz com que muitas pessoas se questionem se eles não serviriam como sinalização para seres extraterrestres. Em 1587, a colônia de Roanoke tentou se estabelecer onde hoje fica a Carolina do Norte, mas, quando o prefeito retornou de uma viagem à Inglaterra, o assentamento havia sido abandonado misteriosamente na parte final do século XVI. Sir Walter Raleigh tentou, em 2 oportunidades, estabelecer um assentamento inglês permanente na América do Norte. A primeira tentativa de estabelecimento da chamada colônia de Roanoke aconteceu na ilha de Roanoke, no condado de Darey, atual Carolina do Norte, em 1585. Após o fracasso, uma segunda colônia foi estabelecida em 1587 na ilha, depois que Sir Walter aprovou uma carta corporativa para fundar a cidade de Raleigh. Aproximadamente 115 pessoas concordaram em ingressar na colônia, que era composta por londrinos de classe média, homens, mulheres e crianças. Após um ano difícil de fundação, o prefeito John White viajou à Inglaterra para solicitar recursos e ajuda. Após seu retorno, 3 anos depois, White descobriu que o assentamento havia sido abandonado e que sua esposa, filhos e todos os colonos haviam desaparecido misteriosamente. Há mais de 5.000 anos, quando a linguagem escrita foi inventada, os seres humanos tornaram-se capazes de transmitir mensagens complexas através de letras e signos. No entanto, também introduziram códigos secretos e cifras para encriptar textos de conteúdo religioso, político, diplomático ou militar, cuja decifração só era conhecida dos iniciados. Todas as civilizações praticaram estas técnicas: os sumérios, gregos, romanos, mongóis, os reinos latinos, e evidentemente, todos os países ao longo do último século, sobretudo em tempo de guerra. Conservam-se numerosos manuscritos e textos em cifra, muitos dos quais foram decifrados com relativa facilidade, através da análise dos seus códigos, em geral bastante simples. Existe, porém, uma exceção, um códice cujo conteúdo ninguém conseguiu desvendar. É o Voynich, o manuscrito mais estranho do mundo. A primeira notícia sobre a existência do Voynich data de 1580, no imperador Rodolfo II de Habsburgo, muito interessado nas ciências ocultas, a magia e as raridades de todo o tipo, adquiriu-o pela elevada soma de 600 ducados aos ingleses John Day e um mago que afirmava comunicar com os anjos através de pedras, e Edward Kelly, um impostor. No século XVII, o manuscrito passou por várias mãos até ficar guardado no Colégio Jesuíta de Villa Mondragone, em Itália, onde, em 1912, foi comprado pelo negociante de antiguidades Wilfrid Michael Voynich, que lhe deu o nome. Passou das mãos da sua viúva para as de um antiquário nova-iorquino, Hans Peter Krauss, que não conseguiu revendê-lo, acabando por oferecê-lo à Universidade de Yale em 1969.